Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e hoje teremos uma aula sobre sinais vitais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva. E considere também se tornar membro aqui do canal. Por apenas R$ 4,99 você já começa a ter benefícios exclusivos dos membros aqui do canal. Tá joia? Então, vamos ao vídeo. Muito bem, então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, dentro do funcionamento do nosso corpo humano, existem condições que são fundamentais para que as mais diversas funções possam ser executadas. Tá? Essas funções, quando bem executadas, permitem que os nossos órgãos e os nossos sistemas consigam atingir os seus objetivos. Tá? Existem então condições para que isso ocorra. No entanto, nem sempre essas condições serão atendidas de forma plena, especialmente quando o indivíduo está acometido por algum tipo de alteração, seja patológica, seja uma alteração puramente funcional, seja, enfim, qualquer coisa que aconteça e que gere algum tipo de interferência no bom funcionamento das condições, é possível que esse organismo não funcione bem. No entanto, quando algo ocorre e tira o organismo de um perfeito funcionamento, o organismo vai tentar, de qualquer maneira, ou a qualquer custo, ele vai tentar restabelecer as suas condições normais de funcionamento. Tá? Por isso que a gente diz que o nosso organismo funciona buscando sempre um equilíbrio, e essa busca é dinâmica. Tá? Então, o organismo busca de maneira dinâmica um equilíbrio. Quando esse equilíbrio está sendo buscado, quando o organismo está correndo atrás desse equilíbrio porque algo está errado no nosso organismo, é possível que alguns sinais, ou seja, algumas manifestações sejam visíveis. Quando essas manifestações são visíveis, a gente chama isso de sinais, são sinais clínicos. Existem alguns que são fundamentais para a manutenção da vida, e então esses nós chamamos de sinais vitais. Tá? Basicamente, nós avaliamos 4 sinais vitais. Existem outros sinais que acabam derivando até mesmo desses 4, tá? E podem compor, então, o seu protocolo de avaliação do paciente. Mas esses 4 sinais que eu vou mostrar para vocês aqui agora são os 4 principais sinais vitais, ok? Então vamos lá, acompanhe aqui no slide. O primeiro sinal é pressão arterial. E aí você pode perguntar assim, poxa, mas como que pressão arterial é um sinal vital se a gente não vê a pressão? Ok, a gente não vê a pressão, mas a gente consegue medir, a gente consegue aferir a pressão arterial, ok? Então se trata de um sinal. Outro sinal vital é a frequência cardíaca, que a gente também consegue medir, consegue aferir com uma certa facilidade. Então temos aí uma outra variável que é um sinal vital, frequência cardíaca. Uma terceira variável que é um sinal vital também é a frequência respiratória, que facilmente a gente consegue medir e aferir também. Tá? E a quarta variável, o quarto sinal vital, então é a temperatura, que muito embora a gente também não consiga ver no indivíduo a temperatura, mas a gente consegue, por meio de instrumentos específicos, a gente consegue aferir, medir a temperatura corporal do indivíduo, ok? Muito bem, a pressão arterial é uma variável que tem o seu valor de normalidade em 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou seja, pressão arterial sistólica de 120 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica em 80 milímetros de mercúrio. Variações da pressão arterial, para cima ou para baixo, indicam alterações no sinal vital pressão arterial, ok? E nós temos aí o seguinte, se a pressão arterial estiver acima
de 140 por 90 milímetros de mercúrio, então nós vamos dizer que o indivíduo se encontra com a pressão arterial aumentada, ou seja, hipertensão arterial. No entanto, se ele estiver com a pressão arterial abaixo de 90 por 60 milímetros de mercúrio, então nós vamos falar que ele está com a pressão arterial baixa, ou seja, hipotensão arterial, ok? Passado então pela pressão arterial, vamos ver qual é o intervalo de normalidade para a frequência cardíaca. Entre 60 e 100 batimentos por minuto. Entre 60 e 100, então você pode dizer que o indivíduo está com a frequência cardíaca dentro de um intervalo de normalidade, tá? É um sinal vital também. No entanto, se a frequência cardíaca estiver acima de 100 batimentos por minuto, então nós dizemos que o indivíduo está taquicárdico, ou seja, ele está com taquicardia, ok? Agora, se a frequência cardíaca estiver abaixo de 60 batimentos por minuto, então nós dizemos que ele está em bradicardia, ou seja, frequência baixa. Quando nós olhamos então agora para a frequência respiratória, nós temos aí um intervalo de normalidade entre 12 e 20 incursões respiratórias por minuto. No entanto, frequência acima de 20 incursões por minuto, nós vamos falar então que esse indivíduo está taquipneico, ou seja, ele está com taquipneia. Frequência está alta, tá? A frequência está alta. Agora, se a frequência estiver abaixo de 12, então nós vamos falar que ele está com bradipneia, tá? A frequência está baixa. Quando nós vamos então agora para a temperatura, nós temos um ranqueamento maior de possibilidades, tá? A temperatura normal, o intervalo de normalidade para a temperatura corporal é entre 36 e 37,5 graus Celsius, tá? Se a temperatura estiver acima de 41 graus Celsius, nós vamos falar então que o indivíduo está em hipertermia. Se a temperatura estiver entre 39,6 e 41 graus centígrados, ou graus Celsius, então nós falamos que o indivíduo está com febre alta. Se ele estiver com a temperatura entre 37,6 e 39,5 graus, tá? Então nós vamos falar que ele está com febre. Agora, se ele estiver com a temperatura abaixo de 35 graus, aí a gente vai falar então que esse indivíduo está em hipotermia. Tá ok, pessoal? Gostou do vídeo? Então deixa o seu like aqui e compartilhe com seus amigos para ajudar no crescimento desse canal com produção de conteúdo sempre de qualidade. Aproveite também e aponte a sua câmera aqui para esse QR Code que você enxerga na tela, que ela vai te levar direto, esse QR Code vai te levar direto para o meu canal no Telegram, onde você participando, você vai ter acesso de forma antecipada a toda a agenda de transmissões ao vivo que eu faço nas minhas redes sociais, tá ok? Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.